Boa tarde a todos. Senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador, senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno do Contencioso Administrativo e Tributário, declaro aberta a 75ª sessão ordinária virtual da 4ª Câmara de Julgamento do ano de 2021. Esclareço que esta sessão se rege pela portaria CONAD 140/2021 e 145/2017. Senhores, eu indago se os senhores leram e aprovaram a ata da 74ª sessão ordinária do dia 22. Lida aprovado. Lida aprovado. Lida aprovado. Ana Paula, tem resoluções e despachos para serem homologados? Boa tarde a todos. Senhor presidente, temos sim, temos o despacho de conversão do julgamento em perícia, apresentado pela conselheira Ivete Maurício de Lima, referente ao processo de número 6675/2018, Mercadinho Azevedo. Vou corrigir, presidente. O despacho para a perícia é relativo ao processo de número 3994/2013, da Iacult, e a resolução referente ao processo de número 6675/2018, Mercadinho Azevedo. Ambos encaminhados pela conselheira Ivete Maurício de Lima. Bom, houve sugestões de alteração? Nenhuma sugestão. Não, então estão homologadas o despacho e a resolução. Vamos para o nosso processo. Senhores, em relação ao primeiro processo de número 1.1089/2017, autoinfração 2017-01579. Esse processo ele tem como recorrente a Companhia Brasileira Coel, se recorrido à cela de julgamento. Esse processo, senhores, ele tem um pedido de que seja julgado em conjunto com outro auto-infração, o de número... doutora Dalcília, por favor, me diga aí só o número para poder... Eu tenho isso no... 2017... 0567-8. 0567-8, né? Isso, 01567-8. 01567-8, não é isso? Isso, processo Bom, 1094. E aí, eu vou indagar aqui, só o doutor Matheus se opõe, a gente... isso é um ato da presidência de sobrestar, mas eu gosto sempre de fazer essas coisas conversando com a procuradoria e com o conselho, quando é um caso desse tipo. Doutor Matheus. Sem oposição, senhor presidente. Ok. Então, na forma já regimental, senhores, eu vou sobrestar para poder esse processo vir a julgamento no mais breve possível, juntamente com esse processo do auto-infração 2017-01567. Tá certo? Qual vai ser colocado em pauta? Primeiro, esse 2017-01567, para vir em seguida o outro. E vamos começar pelo nosso segundo processo de hoje. Processo de número 15794/2018, auto-infração 2018-09710. Eu indago só o seguinte: a conselheira Ivete e o conselheiro Alexandre são dois levantamentos de estoque, não é isso? Eu acho que podemos julgar em conjunto esses dois, o primeiro com o segundo com o último. Acho que sim, senhor presidente. Acredito que sim, que é uma omissão de entradas. O do Alexandre é a omissão de saída, não é isso, Alexandre? No mesmo exercício. No mesmo exercício, a mesma ação fiscal, pelo que eu andei vendo. Mercadorias ST. Pois é. Doutor Matheus, se opõe?
Sem oposição, presidente. É até Ok. bom que se analise os dois conjuntamente. Então, pronto. Nós vamos julgar esses dois e, por último, nós vamos julgar o do doutor Robério, que é um caso de falta de aposição de selo, de virgem da infração. Então, nós estamos em julgamento no processo agora, o 15794/2018, auto-infração 2018-09710. E o processo 15788/2018, auto-infração 2018-09712. Ambos os processos recorrentes a Hyundai, Caoa, do Brasil Limitada, recorrido cela de julgamento. E ambos o processo foi julgado procedente e a assessoria se manifesta pela manutenção da procedência. Com a palavra a conselheira relatora, doutora Ivete, depois está concedida a palavra para o doutor Alexandre para fazer as distinções das autuações. Boa tarde, colegas conselheiros, presidente, secretária Ana Paula, doutor Matheus. O processo que está sob a minha relatoria, ele trata de omissão de entradas, né, conhecida como falta de aquisição do documento, no conhecido levantamento quantitativo de estoque, em que se refere ao período aqui fiscalizado é janeiro de 2014 a dezembro de 2015. O autuante indica uma base de cálculo 681.434,89 e cobra o imposto, né, de 17% sobre essa base de cálculo, em função de se tratar de mercadorias sujeitas à substituição tributária na entrada, né? Então, no caso aqui, está sendo cobrado um imposto porque a saída saiu sem destaque de CMS, então a cobrança foi feita aqui do principal e a multa com base na penalidade prevista no artigo 123, 3S, da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.258/2017. Nas informações complementares, o autuante relaciona toda a documentação que foi anexada ao auto de infração, dos quais se destacam aqui os relatórios de entradas, saídas, totalizador, inventário 2013 e 2015, um CD com banco de dados solar, arquivos acefais, um CD elaborado pela auditoria no formato SAMI e uma cópia de um e-mail que foi enviado ao senhor Givanildo para que o representante, né, jurídico da empresa se manifestasse, o AR dos autos, aditamento dos autos. Ele descreve, o autuante, ele deixa claro que a cobrança do CMS foi feita da seguinte forma: a omissão de entrada identificada foi no montante de R$ 486.739,21, só que foi agregado percentual de 40% em função da substituição tributária prevista no decreto 27.667/2004. Então, ao agregar os 40%, a base de cálculo foi alterada, chegou a 681.434,89, para fins de cobrança do ICMS-ST, né, 17%. E aí ele destaca: informamos que estamos encaminhando cópias do relatório totalizador integral, inventários de dezembro de 2015, dezembro de 2013, 2015, as 3 primeiras e últimas vias dos inventários, as 3 primeiras vias dos relatórios de entradas, saídas, e um CD para leitura elaborado por esta auditoria, com todos os relatórios de entradas, saídas, inventários, tabela de produtos do sistema de auditoria e movimentação do estoque. E para o contencioso, enviou a documentação também semelhante, para ser anexa aos autos. Esse é o relato, né, da autuação. Na defesa, a empresa traz alguns pontos que podem ser resumidos da seguinte forma: ele reclama, ele diz que a absoluta deficiência, só um momentinho aqui, absoluta deficiência dos elementos probatórios aptos à presunção do não pagamento integral do ICMS-ST, quer dizer, fragilidade nas provas,
que viola o princípio da verdade material, cerceamento do direito de defesa, dada a impossibilidade da recorrente quantificar os supostos valores devidos por ausência de demonstrativos de cálculo e planilhas, violação ao princípio da irretroatividade da lei tributária, em razão de que foi indicado a redação da Lei 16.258, alega também caráter da multa confiscatório, desproporcional, e pede genericamente, ao final, realização de diligência, mas sem justificar qual seria o motivo dessa diligência. A primeira instância analisou os fundamentos e entendeu ser procedente a autuação e embasou todos os pontos, segundo a autoridade julgadora de primeira instância. A metodologia se ampara nos termos do artigo 827, os autos estão instruídos com todos os demonstrativos e planilhas para verificar a precisão do trabalho fiscal, indicou e conclui indicando que a infração está configurada no artigo 139 do decreto 24.569/97. Decide pela procedência. O sujeito passivo vem novamente aos autos a comparecer para apresentar, agora em sede de recurso, razões semelhantes, se não iguais ao do julgamento de primeira instância, a impugnação, que seria a deficiência de elementos probatórios. Segundo ele reclama que se presumiu que não houve o pagamento do ICMS, mas não é possível, em função, simplesmente porque a ausência da nota, se presumir que o ICMS substituição não foi pago, continua alegando cerceamento do direito de defesa, por impossibilidade da recorrente de identificar e quantificar os valores exigidos. Aí ele menciona, em razão de faltas de planilhas e relatórios, a aplicação da penalidade inexistente à época da infração, uma vez que o embasamento legal foi da Lei 16.58, e a multa confiscatória e desproporcional. Basicamente, são 4 pontos que ele não enfrenta o mérito, assim, foi sempre na preliminar, né, a questão do cerceamento do direito de defesa, e a questão da verdade material e multa confiscatória desproporcional, quer dizer, não tem nenhuma alegação pontual específica para o mérito. O parecer da assessoria processual tributária foi no sentido de ratificar todos os fundamentos da decisão de primeira instância, entendendo que a autuação tem todo aspecto, atende formalmente o que é previsto pela legislação e que está configurada a infração. Portanto, opina pela procedência o parecer da assessoria. Presidente, é esse o relato. Aí Alexandre completa mais alguma coisa. Obrigado, doutor Ivete. Doutor Alexandre. Presidente, boa tarde, obrigado. Boa tarde, colegas conselheiros. Boa tarde, doutor Matheus, Ana Paula, nosso colega Joaquim, nosso amigo oculto, Lombardi, né? Bom, do relato da doutora Ivete, pouco sobrou para eu relatar. Basicamente, o meu auto de infração decorreu da mesma metodologia de fiscalização e se trata de omissão de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária. E foi imposta a penalidade de 10% sobre o valor da operação, prescrita no artigo 126 da Lei 2.670, alterado pela Lei 16.258. O contribuinte na impugnação praticamente alegou exatamente as mesmas coisas mencionadas pela doutora Ivete. No meu caso específico, foram 3 pontos. Um cerceamento ao direito de defesa, tendo em vista que a comunicação da autuação foi enviada sem o inteiro teor. Ele disse que foi enviado outra autuação de outro contribuinte. No entanto, o prazo começou a contar a partir da entrega dessa comunicação. Essa foi a alegação dele. Ponto 2 é que ele falou ausência de danos ao erário, uma vez que não houve o imposto a recolher. Por isso, deve ser declarado improcedente a autuação.
E, por último ponto, foi a multa possuir caráter classificatório desproporcional, devendo ser declarada improcedente. Essas foram as 3 razões de impugnação. A célula de julgamento de primeira instância refutou todos os 3 argumentos, disse que consta no AR, acostado aos autos, e foi entregue o auto de infração correto, e com as informações complementares, CDs e termo de Doutor conclusão. Michel, olha aí, por favor. No segundo tópico, a penalidade, ele disse que a penalidade imputada ao contribuinte independe de dano ao erário. E, por fim, ele também disse que não é competência do órgão administrativo julgar a constitucionalidade das normas. Apresentou recursos ordinários nos mesmos termos, exatamente nos mesmos termos, e o parecer da assessoria tributária opinou pela procedência da autuação, entendendo que todas as informações relativas à infração foram anexadas e descritas no auto de infração, não havendo que se falar em cesseamento do direito de defesa. Então, basicamente, o mesmo relatório da doutora Ivete se aplica ao presente caso e que eu apenas destaquei os pontos principais do meu relatório. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Matheus. Muito bem, senhor presidente, doutor Augusto Teixeira, senhores conselheiros, Paulinha, as resoluções assinadas. Já mandei de volta. Doutora Ivete, conselheira relatora, doutor Alexandre. Muito bem, senhores. Me parece que as discussões que podem ser travadas, eu não sei, é claro que na discussão de um lançamento sempre é possível a existência de surpresas e tal, mas me parece que no presente caso nós não teremos surpresa, porque o agente fiscal, em relação ao que ele fez, ele foi muito cuidadoso dessa vez, ele foi até, diria, quanto ao trabalho por ele realizado, ele foi até extensivo. Quando nós pegamos aqui as informações complementares que foram elaboradas pelo agente fiscal, e consta lá, informamos que para o contribuinte foi encaminhado cópias do relatório totalizador integral, inventários, um CD para leitura elaborado por essa auditoria, com todos os relatórios de entrada, saída, inventário, tabela de produtos, sistema de autoria, da movimentação de estoque, SAM, um CD com todos os relatórios de entrada, saída, totalizador, inventário, tabela de produtos elaborados pela auditoria fiscal, um CD com banco de dados fornecido pela Cefaz Solares e pela auditoria, bem como as 3 primeiras e 3 últimas páginas de todos os relatórios. Então, quanto ao fornecimento de informações ao contribuinte, me parece que, nesse caso aqui, o contribuinte não tem do que reclamar. Mas ele, ainda assim, ele reclama, e ele vai, então, lá em seu recurso, ele, então, diz que o lançamento é uma presunção. E essa presunção apontada por ele decorre de uma simples conta matemática, que ele diz que isso é presunção, na qual o agente fiscal pega as entradas, estoque inicial, e faz, então, uma equação em relação às saídas e inventário final. E isso tomando por base todas as operações registradas pelo contribuinte. Então, com base nessas operações, registro de inventário, registro de saída, estoque inicial, final, etc., ele chega à conclusão de que houve, então, a omissão de entradas e omissão de saídas. Então, não há presunção nesse caso, não há que se falar em presunção. E, portanto, em observância do princípio da verdade material, isso também materialmente foi comprovada a infração. Restava a ele, então, demonstrar que o levantamento tinha algum erro, e se ele não fez, cesseamento ao direito de defesa do recorrente,
diante da impossibilidade de quantificar a base de cálculo, mas exatamente essa base de cálculo está lá na planilha referente ao totalizador de estoque. Então, a base de cálculo está lá indicada. Não dizer que é cerceamento ao direito de defesa, porque é impossibilidade de quantificar a base de cálculo, mas ela foi apurada. E argumenta ainda o princípio da retroatividade da lei tributária, porque quando o agente fiscal fez referência à norma atualizada já, porque houve alteração, mas veja, o percentual da multa sancionatória permaneceu o mesmo. Então, quanto à retroatividade da norma, claro que a norma só poderia retroagir para beneficiar, mas nesse caso não houve retroação, foi uma mera referência à sanção a ser aplicada, que é a mesma vigente à época da ocorrência dos fatos. Portanto, não há que se falar em retroatividade. Finalmente, ele argumenta ainda, o contribuinte, o recorrente, que haveria uma aplicação de multa confiscatória e, portanto, desproporcional à infração. Bem, quanto à multa confiscatória, essa verificação de ser multa confiscatória não compete ao CONAD, até porque, para poder enfrentar essa questão, teria que declarar a inconstitucionalidade de uma norma estadual, e ele não pode fazê-lo. A lei expressa do CONAD em vedar essa conduta por parte desse conselho. E ele argumenta ainda a proporcionalidade, que é com base também no princípio constitucional, mas a proporcionalidade é um juízo de valor que foi exercido pelo legislador no momento em que ele estabeleceu ou estipulou a multa. Portanto, mais uma vez também, aí não podemos adentrar no juízo de valor que foi feito pelo legislador quando quantificou a multa a ser aplicada. Por tais razões, senhor presidente, senhores conselheiros, é que a Procuradoria entende que o caso é de procedência da acusação em ambos os processos. É isso. Muito obrigado, doutor Matheus. A palavra ao doutor Ivete, em seguida, doutor Alexandre. Presidente, no caso, é bem verdade que o doutor Matheus fez assim, uma síntese do que consta nos autos, né, enquanto elementos probatórios. Realmente, eu achei esse auto, na descrição, perfeito. Ele traz todos os documentos que são utilizados, né, que servem de provas para esse tipo de autuação, né, baseado em levantamento quantitativo de estoque. Mas, assim, o que me chama um pouco a atenção é que o contribuinte, apesar de ser de maneira genérica, ele disse que não recebeu, que ele alega cessamento de direito de defesa, porque não recebeu, está faltando planilhas e relatórios. Até então, eu achei que eu entendo, vejo como alegação genérica, porque ele não disse o que seria, o que é que estava faltando, o que ele recebeu. E aí eu pedi até para o presidente baixar aí o CD, né? E colocar no WebDrive para a gente ver o que é que tem nos CDs. Mas, segundo o presidente, a perícia só conseguiu mandar, nesse momento, um CD. Não é isso, Augusto, que você pode dizer o que tem nele? Tem dois arquivos nesse CD. Pré-auditoria e o Solari, certo? Não veio, eu acho que não sei se foi extraviado esse arquivo, certo? Porque eu até acho estranho, porque quando a gente vai entregar uma auto-infração na SESEC, na auditoria, doutor Matheus, ele sai clicando naquela informação complementar, o pessoal de lá. Então, eu achei estranho não ter no arquivo esses documentos que o fiscal diz que relatório de entrada, saída, totalizador, tá certo?
não estão em nenhum. Eu pedi o Daniel novamente da perícia para ver novamente, para ver se conseguir encontrar, tá certo isso. Até o presente momento, não. Inclusive, eu passei para o Alexandre, tinha colocado nos arquivos, mas me estranha, porque esse tipo de autuação, e o fiscal eu conheço, a pessoa coloca, quando discrimina do jeito que ele discriminou, tá certo? É um negócio muito diferente até do de ontem, que a pessoa nem demonstra que tinha, tá certo? Para mim, são água e vinho aí, totalmente diferente. Ele coloca, inclusive, cópias, né, doutora Ivete? Coloca. Dos relatórios só parcial. Por quê? Porque existe uma norma da gente que diz, olha, coloque parcial e coloque o CD. Tá certo? Coloque só uma parte, primeiras páginas, e coloque o CD. Realmente, não me foi... Eu não sei se os conselheiros relatores pegaram o fisco para ver se estava nele. É uma pergunta que eu faço, tá certo? Os conselheiros relatores, porque às vezes no fisco está lá, mas na perícia não consta. Até agora, né? Eu estou dizendo, não Pode ser que localize, né? Pode ser que localize. Então, se quiserem um pedir vista do outro para poder ver se fiquem à vontade. Mas a gente diz o que nós temos de verdade. Nós não podemos... Eu, pelo menos, não consigo dizer o que a gente aparentemente, volto a dizer, aparentemente, pelas informações complementares, tá certo? Tem tudo, né? Tem tudo, né? É só... Então, o problema aqui é que, assim, realmente o fiscal detalhou muito, eu acho pouco provável que não existe, né, esses documentos, essas planilhas. Entendo que aqui é um caso realmente se a gente tiver dúvidas, e para o caso, né, realmente fica a dúvida, por quê? Porque o contribuinte vem e diz, cesseamento do direito de defesa, falta planilhas. Coincidência ou não, certo? Coincidência ou não, ele disse, né? Ele alegou. Então, para a gente enfrentar aqui dizendo que não falta planilhas, que está tudo certo, é muito complicado também. Eu não me sinto segura para dizer que não falta, que foi entregue a ele, né? Pelo menos pode estar nos autos, mas foi entregue ao contribuinte. Ele tem a prova que entregou. Está nas informações complementares. Isso é fato, né? Está lá dizendo, na relação dos documentos, que foi entregue esses documentos ao contribuinte. A questão está nos autos, até agora. Doutora Ivete, olha, só para a gente ajudar aí. Muitas vezes, quem faz essa defesa é um advogado, né, doutor Matheus? Que às vezes ele vai buscar o processo na própria Secretaria da Fazenda. Então, às vezes pode acontecer isso e a pessoa se defende. Presidente, me parece, me permita a intervenção, me parece que aqui quem tem que desincumbir de que o agente fiscal não teria juntado todos os elementos, porque todos os elementos de prova que estão nos autos indicam que o agente fiscal foi cuidadoso e juntou todos esses elementos. Aí o contribuinte diz, olha, eu não recebi, mas não diz qual foi que não recebeu. Aliás, de forma absolutamente genérica. Se nós vermos aqui o recurso dele, é uma coisinha de nada, e ele diz aqui o seguinte, vou ler para os senhores. A absoluta... Está aqui... Quem está batendo tanto aí? Estou lendo aqui o... Vou ler, estou só localizando. Você localiza, doutor Matheus? Vou deixar a Dalcília dando a palavra e depois eu reabro a palavra para você. Ok? Doutora Dalcília. Boa tarde a todos. Eu estava acessando aqui via VPN a pasta desse processo e, na verdade, dos outros dois também, que estão tudo no mesmo CD.
Então, eu encontrei só esses 2 arquivos que o conselheiro Augusto falou, mas quando eu abri o dos outros 2 autos, eu encontrei todas as planilhas lá. Nos outros 2 autos, eu posso dizer aqui o que é que eu visualizo aqui, inclusive totalizador. Deixa eu mostrar, porque às vezes o fiscal salva em outro, É em isso outro que eu estou CD, em outro achando. processo, né? Então, ele tem 2 arquivos de inventário, 2013 e 2015, isso no processo 2018-09712, e é do conselheiro Tiago. Quando eu abro o CD desse processo, eu encontro 2 arquivos de inventários, em FD, PDF, aliás, desculpa. Inventário Dalcília, 2003, você pode 2015. botar isso no WebDrive, pelo menos para os colegas verem, só para poder... Eu vou ver se eu consigo entrar pelo meu computador. Não precisa não, basta mostrar no teu aí eu o que posso bater tem. uma foto. Pronto, bate uma foto, passa para os conselheiros, só para eles poderem visualizar. E aí Eu posso tentar também, presidente, transferido via VPN, né? Eu não sei quanto tempo vai levar, às vezes é rápido, não às vezes precisa não é. não, doutora Dalcília. Os conselheiros querem saber e ter a convicção que existem esses relatórios. Então, eu vou bater uma foto e A mandar doutora pelo grupo. Dalcília, dando essa informação, a gente sabe que não vai estar inventando. Nós não temos nenhuma dúvida que a responsabilidade aqui dos conselheiros, eles são, não tem nenhum que não vá com a verdade. Então, dentro desse espírito é que eu acho que nós estamos aqui em busca da verdade. Se existem esses relatórios, e aí eu peço o nosso rapaz lá da perícia não conseguiu me localizar, mas a doutora Dalcília tem também acesso a esses relatórios. E aí está colocando, é porque eu estava achando muito difícil não ter. Tá certo? Por que é que eu digo isso? Por conta Do detalhamento, né? do detalhamento, não é só isso, Ivete. Lá na célula de auditoria, quando se vai entregar essas coisas, o cara abre o CD, verifica se está todos aqueles documentos que ele disse que colocou, tá certo? E dificilmente isso acontece. Acontece quando o cara quando não discrimina. Quando não discrimina, aí não vem mesmo, Eu porque ele não mandei para o discriminou. grupo da 4ª Câmara. Ok. Então, Dalcília, as planilhas do meu auto estão no auto do Alexandre, é isso? O exercício, eu só preciso me confirmar, é 2014, 2015, né? Então, tá ótimo. De todos são 2014, 2015, né? Sim, os dois são. Os 2 autos. São 2014, dois. 2015. Isso mesmo. Dalcília. Então, quando eu abro aqui, eu mandei aí a foto, né? Eu posso bater uma foto também do totalizador. O totalizador 2014, 2015. Vou bater a foto. Fica aqui. Tá ok, Dalcília. Então, 2014, 2015, aí tem um totalizador que tem um código, porque está em letra muito pequena, tem o produto, tem o estoque inicial, todos os dados que costuma ter no relatório, né? Estoque inicial, mais entrada, vendas, estoque final, Então, pronto, SP, achou tudo. De entrada, omissão de saída. Aí o outro, no mesmo CD, tem a tabela de produtos em PDF, tem a tabela de notas fiscais de entrada 2014, 2015, tá, notas fiscais de saída 2014, 2015 e o inventário 2013 e o inventário 2015, que é o inicial e final, né? E no processo 2018-09711, que é do conselheiro Roberto, tem uma planilha no ZET, planilha normal. De notas, né? Só de notas de falta de selo. O dele é falta de selo. E no seu conselheiro Ivete só tem mesmo as 2 pastas que o presidente Augusto conseguiu da perícia, que são no SPED, né?
Deixa eu esperar aqui de novo. Deixa eu ver aqui. Eu estou com muita coisa aberta aqui. O seu só tem mesmo em formato em zipado, arquivo zipado, pré-auditoria e o Solari. Certo. Mas tudo bem, Dalcília, você já resolveu o problema. Obrigada aí pela sua presteza e por ser tão detalhista, né, em encontrar os arquivos, né, mais ainda do que a perícia, né, que Augusto tinha pedido, mas é porque houve também, geralmente isso acontece, às vezes isso acontece, isso é comum, né, uma ação só, o fiscal entregou o CD todo num pacote só. É que o outro também é omissão de saída, né, o mesmo levantamento, as mesmas planilhas, aí ele salvou no CD do conselheiro Tiago. Pronto, então... Pronto, presidente, já resolvido o problema, né? Graças a Deus. Vamos agora escutar o doutor Alexandre. E pronto, só isso. Doutor Matheus estava falando quando interrompeu. Doutor Matheus já está satisfeito agora com mas eu só ia fazer referência, eu vou fazer, doutor Alexandre também já levantou a mão aí, bem rápido, mas deixa eu me antecipar aqui, porque minha intervenção é rápida. É que quando ele argumenta, eu estava falando que quando ele argumenta acerca da não... desculpe o barulho aqui, mas é porque no apartamento ao lado aqui estão fazendo uma reforma e o barulho... Pensei que já era o carnaval, doutor Matheus. Que ideia! Ele diz o seguinte, não sei se estão conseguindo me escutar, é que, de fato, se observa na presente atuação, que a autoridade fiscal deixou de apresentar documentos fundamentais para a quantificação, apuração dos valores atrelados a supostas infrações. Fato suficiente para se declarar nulidade. Bem, é esse o argumento que ele diz que da não apresentação. E aí já vai para a questão retórica ilegal, dizendo tanto assim que se não houver juntada dos demonstrativos, aí vai para o Código Tributário Nacional argumentando que ele precisa juntar esses documentos e tal, sob pena de mácula ao princípio da verdade material e à ampla defesa. Então, quer dizer, argumento retórico só, ele não aponta efetivamente, de forma objetiva, um elemento capaz de afastar a increpação. É só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutor Alexandre. Senhor presidente, eu inicialmente estava muito convicto que esse auto de infração, a alegação era genérica e que esse argumento da nulidade, o cerceamento do direito de defesa, era muito mais retórico. Por quê? Porque quando eu recebi o arquivo dessa presidência, de fato, para o meu processo, não tem uma pasta. Existe, quando a gente pede o CD, existe um CD do processo da doutora Ivete, que é o 710, final 710, e existe um CD com final 711. Mas não existe um CD, não existe uma pasta com o final do meu processo 712. Mas eu tive cuidado de abrir, então, os outros processos, porque eu imaginava que estivesse lá contido. Quando eu abri o 711, ok, eu vi que não estava lá dentro. Pudesse ser que os dados do meu processo, por ter similitude com o da doutora Ivete, estivessem no dela, 710. Abri. Quando abri a pasta, realmente tem lá arquivos TXT, para começar, que para o conselheiro fica praticamente impossível eu entender o que se trata. Mas eram arquivos que eu conseguia, pela nomenclatura dele, ver que eram relatórios de cruzamento, de nota fiscal não... Ou seja, toda aquela checklist de obrigações acessórias tem nesse CD do processo da doutora Ivete um TXT. Então, diferença de entrada versus nota fiscal de entrada versus escrituração, saídas não escrituradas, tem todos esses relatórios, né? Mas quando a doutora Dalcília falou que enxergou o totalizador, e aí foi que realmente me veio à cabeça
que eu tinha me dado por satisfeito porque os arquivos estavam aqui, embora eu não conseguisse, eu não tivesse sistema para importar e enxergar se as informações estavam lá dentro, mas para mim o CD estava aqui. Mas a doutora Salcide falou que ela enxergou o totalizador, e aí eu queria... esse totalizador, doutora Auxílio, está em TXT, ou está em Excel, ou está em PDF? Todos os que eu li, PDF. E Aquele... está no seu, o conselheiro está com processo físico, porque é justamente no 712 que está esse CD. Eu não tenho acesso ao físico, eu fico só com... Quando você quiser, viu, doutor Alexandre, pode pegar, assim, lá na secretaria, tá certo? Mas eu mandei a foto aí do conteúdo no grupo da quarta Câmara. Aí lá em cima tem a pasta, com o final 712, tem um conteúdo. É o que tem mais conteúdo, é o 712, que tem mais... Está aqui o PDF está aqui o totalizador, estou enxergando aqui. Ok, então estou satisfeito também, senhor presidente. Era só essa informação que a doutora Auxílio trouxe para nós, que eu não tinha conhecimento. Na pasta que eu recebi, só tinha o 711 e 710. Doutor Alexandre, eu peço desculpa, porque realmente eu pedi o pessoal da perícia e eles não conseguiram enxergar. A doutora Dalcília foi que também tem acesso a esses dados que vêm da... Porque todos esses auto-infrações, Alexandre, como é que funciona? O CD, quando chega na perícia, ele é importado com a base, tá certo? Eu pedi e veio só os dois, não veio o seu número, certo? Aí eu não tinha, o rapaz não tinha conseguido mandar, a doutora Dalcília demonstra. Tem aqui o inventário 2013, 2015, relatório de entrada, relatório de saída, tabela de produto, totalizador 2014, 2015. Ok. Ok? Está nos autos a prova de que ele recebeu e existe a prova material de que as informações estão no processo, né? Então, está esclarecido. Obrigado, doutor Dalcília. Bom, senhores, então, então, vamos dar encaminhamento. Tirar essas dúvidas, tá certo? Me parece aí que tem um pedido de nulidade, não é isso? Cesseamento do direito de defesa. Bom, os relatores e os conselheiros têm condições de votar já sobre esse cesseamento de direito de defesa. Doutor Olivete, como se manifesta em relação ao cesseamento de direito de defesa por... Presidente, ele separou em tópicos, mas Me ajude a condução de maneira que evite um recurso extraordinário por nós não apreciarmos o que a empresa vem trazendo. Então, a gente, mesmo que seja redundante, se a gente puder tratar isso de acordo com o que vem, para evitar que a gente trate o mérito sem antes tratar as nulidades. Certo, presidente. Eu vou ler do jeito que ele botou aqui, certo? Ele primeiro vem absoluta deficiência de elementos probatórios aptos a ampará-los e violar o princípio da verdade material. Mérito? Não, ele não pede nulidade, só diz que razões da reforma, em deficiência de elementos probatórios. Aí vem outro ponto, cesseamento de defesa incorrida, impossibilidade da recorrente identificar, qualificar os valores ora exigidos. Aí pronto, aí esses dois pontos a gente talvez possa botar num só, né? Deficiência de elementos probatórios e cesseamento de direito de defesa para quantificar os valores exigidos. Acho que dá para a gente votar. Ele separou em tópicos, certo? Mas eu acho que dá para a gente votar numa vez só, não? Então, quanto à nulidade por deficiência de elementos probatórios e impossibilidade e cesseamento de direito de defesa por impossibilidade de identificar e quantificar os valores exigidos. Só um minutinho, que é porque aí e cesseamento do direito de defesa
de defesa pela impossibilidade de identificar os valores exigidos na autuação. Pronto. Serve para o seu também, doutor Alexandre? Dessa maneira? Exatamente, presidente. Então, quanto à nulidade por deficiência dos elementos probatórios e cerceamento do direito de defesa pela impossibilidade de identificação dos valores exigidos, como vota a conselheira Ivete? Voto por afastar, né? Uma vez que consta nos autos, né, todos os elementos, todas as provas que são possíveis de ser construídas para identificar, né, esse tipo de infração, de levantamento de estoque. E sendo perfeitamente possível o contribuinte saber a base de cálculo, como foi que calculou o principal, de onde foi que foi calculada a multa, quer dizer que não há como, não é a alegação não há como se caracterizar aqui cerceamento de direito de defesa, diante de toda a robustez dos autos, né? Okay. Voto por afastar, presidente. Doutor Michel, como se manifesta? Já vai por 2, viu? Com a relatora, senhor presidente. Doutora Dalcília, quando chegar em você, Alexandre, você também vota nos 2. Doutora Dalcília. Com os relatos, quer dizer, não sei ainda do relator. Vote com os 2 processos, depois a gente vê com quem é. Tá certo? Para os 2, então, afasto. Ok. Doutor Michel, para os 2, afasta também, doutor Michel? Ok. Doutor Alexandre? Afasto nos 2 processos voto por afastar as nulidades. Ok. Doutora Francileite? Com os relatores. Doutor Robério? Com os relatores. Então, por unanimidade de votos, a 4ª Câmara afasta a nulidade suscitada, entendendo que existe nos autos elementos suficientes, certo? Para possibilitar a identificação dos valores exigidos, além de que todos os elementos probatórios foram anexados, não havendo, portanto, qualquer cerceamento ao direito de defesa. Nos resta aí, senhores, somente mérito, né, agora? Pronto. Não, presidente. Ele alega a questão de a penalidade ter sido aplicada, retroatividade. Pronto, tem 2 coisas ainda. Tem e a multa parte de confiscatória. Multa confiscatória, a parte de legalidade da multa aplicada, esse, Ivete? E retroatividade, né? Que ele disse que não pode, a lei foi aplicada à redação da Lei 16.158, que não poderia retroagir, e questiona até que não poderia nem o julgador, não caberia ele reenquadrar, colocar a penalidade atual, certo? Com relação à retroatividade, e alega multa confiscatória e desproporcionalidade. Desproporcional. Multa confiscatória. Ele não tem uma solicitação de perícia também, não? Genérico, não? Presidente, eu posso olhar, mas... Eu vi alguém falando alguma coisa sobre isso. Deixa eu olhar aqui nos pedidos finais, eu não vi. Ele pediu diligência em caráter genérico, né? Tudo bem, então... A gente afastou nesse julgamento inicial aqui, né? O pedido de nulidade por ausência de cerceamento de defesa, que acaba implicando nessa questão da diligência que ele pediu para constatar se Mas como a 4ª Câmara é bem diligente, vamos responder o pedido de diligência dele, de perícia, de forma objetiva. Se entendem que o pedido de diligência... Você identificou? Foi no meu? Foi, presidente? Eu escutei do doutor Alexandre, quando ele falando que ele pede uma diligência. Não sei se é para... Eu escutei muito genérico, né? Sem fazer juízo de valor, que eu não... O doutor Alexandre pode repetir aí só como ele diz? Não existe, no pedido do recurso ordinário,
nenhum pedido expresso Tem não? sobre o pedido de diligência. Não. Tem não. Né? Existe, presidente, vai, diz aí, Alexandre, desculpa, No vai. decorrer da petição dele, de 18 páginas, né, é aí que ele vai citando da necessidade de, em razão da ampla defesa, requer que seja necessário fazer essa busca. Então, por isso que eu disse, quando a gente afastou a nulidade de cerceamento de defesa, eu entendi que o que ele argumentou, que era o cerceamento de defesa, já estava contido. Porque ele não pediu, não há necessidade, não tem como ele entrar com um recurso extraordinário, porque não há no pedido dele um pedido de perícia ou diligência que não tenha sido atendido. Então, pronto. A minha pergunta a vocês é porque eu tinha escutado isso. Então, Presidente, eu acho que você escutou de mim no relato, na parte em que da impugnação. Os foi na pedidos impugnação. finais da impugnação, ele fala de um pedido de diligência de uma forma genérica, aí eu falei disso. Ok, é porque eu escutei, aí eu sempre tenho esse cuidado de a gente tratar tudo, porque se a Câmara entende que não cabe, mas a gente iria responder Então, vamos tratar de forma objetiva, tá certo? Em relação à multa desproporcional e de caráter confiscatório. Alguém quer debater sobre isso? Quanto ao argumento da multa de caráter confiscatório e desproporcional e com caráter confiscatório. Os senhores têm como... Vamos votar logo? Eu acho que, inclusive, está simulado, né? Existe uma súmula, eu acho. Eu lembro qual o nome da súmula, é 11, doutor Michel? 11/2021. Doutor Ivete, como se manifesta em relação à retroatividade, aliás, a caráter confiscatório da multa e a desproporcionalidade desta? Da forma que a gente, né, sempre decide, né, entendo que não cabe, aqui não é de nossa competência, né, que exigiria a análise da constitucionalidade da norma, então afasto. Voto por afastar. Ok. Doutor Michel. Serve Com a por dois, relatora. né? Doutora Dalcílio. Com a relatora, mas fazendo uma ressalva que talvez para o próximo biênio a gente analisasse realmente a gente cabe afastar, né? Já que a gente não tem competência, a gente afasta para dizer que não tem competência, me parece meio... Não, acho que fica para a próxima biênio, eu estou só dando uma sugestão, senhor presidente. Doutora Dalcília, eu sempre entendi que a Câmara tem competência, sim, porque existe exceção dentro do artigo, certo? Tudo bem. Naquelas exceções, tá certo? Se existisse aquelas exceções, a Câmara poderia, sim, declarar a inconstitucionalidade. Não tem duas exceções dentro do artigo? Mas não estou nem discutindo isso, não, senhor presidente. Eu estou concordando do jeito que está sendo feito agora. Depois, no próximo biênio, talvez a gente verificar que agora tem súmula também, né? Se cabe a gente ficar... Aí eu acho que seria também para conversar com os procuradores, não sei. Então, é uma sugestão que eu estou deixando. Tudo bem. Mas agora é com a relatora. Ok. Bom, doutor Alexandre. Acompanho a relatora e, no meu processo, deixo de conhecer o argumento de multa confiscatória por incompetência desse Conselho. Súmula 11. Nos termos da súmula 11. Obrigado, doutor. Vamos lá. Não tínhamos nem falado. Não. Doutora Franci Leite. Com os relatores. Ok. Doutor Roberto. Com a relatora e com o relator, presidente. Bom, em ambos os processos, em relação à desproporcionalidade da multa e o caráter confiscatório desta, os membros resolvem indeferir
não recepcionar o pedido de nulidade em virtude da súmula 11 de 2021 e conformidade com o artigo 48 da Lei 15.614 de 2014, parágrafo 2º da Lei 48, artigo 48, né, Ana Paula? Parágrafo 2º da Lei 15.614 de 2014, entendendo que não cabe a este Conselho afastar a norma sob fundamento de inconstitucionalidade ou desproporcionalidade. Nos cabe agora, em relação à retroatividade da lei. E aí eu quero recordar aos conselheiros que esta Câmara tem se posicionado em relação às penalidades, sempre manter a da época, tá certo? Salvo engano, não é isso, doutora Ivete? É isso. E aí eu queria que debatesse um pedacinho, que é para poder a gente... Doutora Ivete, doutor Alexandre. A julgadora de primeira instância, presidente, inclusive já fez essa adequação, certo? Indicando a penalidade vigente à época. E aí ele vem no recurso, pelo que ele expressa, como se ele achasse que não poderia a julgadora ter alterado essa penalidade. Mas, assim, um argumento muito, né, que não tem subsistência, né, em razão de que, por sinal, a julgadora mostra até, assim, que não houve nenhuma mudança, né, na lei. O que houve foi essa separação, uma redação mais clara, mas, mesmo assim, ela indica a penalidade da redação anterior. Aí ela já faz essa adequação. Entendo que merece ser ratificada, certo? A penalidade indicada pelo julgador, que foi a da vigente à época dos fatos, e não havendo por que alegar aqui, seja que for nulidade, como a gente consegue, pelo menos é o que eu extraí das palavras aqui do recurso, entendendo não poder. Me parece que ele pede, aí, não está pedido, mas quando ele diz, me parece talvez uma nulidade, inclusive, do julgamento singular, porque ele está pedindo dizendo que a julgadora não pode modificar a penalidade. Certo? E aí eu queria escutar vocês sobre se a gente trata isso como uma possível nulidade do julgamento singular em trazer essa readequação da penalidade, tá certo? Ou se já trata mesmo como ele traz como retroatividade da lei. Doutor Alexandre, vamos escutar Bem, Alexandre, senhor presidente. Doutor Matheus. Veja, o pedido de nulidade referido anteriormente aí parece ser um pedido implícito. Quer dizer, seria um pedido implícito quando ele diz que houve modificação da norma, a razão pela qual poderia ter ocorrido houve aplicação retroativa da norma, a razão pela qual o julgador, o julgamento singular teria sido nulo, mas isso é um pedido implícito. Esse pedido implícito a gente pode deduzir de qualquer afirmação que ele faça, se pode deduzir implicitamente o que ele quer, mas os pedidos têm que ser expressos. Doutor Matheus... Quando ele não pede expressamente, deixa eu só concluir, doutor Augusto, quando ele não pede expressamente a nulidade do julgamento singular, então não se pode se manifestar sobre essa matéria, mas tudo bem, pode fazê-lo até por uma questão de prudência. Agora, quanto à irretroatividade da norma, aí sim, expressamente ele diz, olha, o julgador singular aplicou a norma retroativamente, ele não poderia fazê-lo. E aí, a abordagem sobre esse assunto, dizer, não, na verdade, não houve aplicação retroativa da norma. O que houve foi referência à norma, a aplicação retroativa da sanção não teve qualquer resultado prático, tendo em vista até porque o percentual, a sanção é a mesma, não houve modificação da sanção. Então, eu acho que quando o relator fizer essa consideração no seu voto,
isso resolve a questão. Ou seja, basta fazer referência que não houve aplicação retroativa da norma. Tanto é que a sanção permaneceu igual. É isso. Doutor Matheus, eu penso dessa sua mesma maneira. Eu sempre tenho esse cuidado para evitar a pessoa levar lá para cima uma besteira, porque a gente não botou uma palavrazinha a mais. Tá certo? Então, se a pessoa entende, se os conselheiros entendem que não está havendo retroatividade na lei, também não entendem também que não há nulidade. Penso eu, tá certo? Então, se você, nessa parte, você coloca isso e coloca isso como voto e coloca isso como uma decisão, fica consignado o que o Conselho pensa, certo? Evitando que a pessoa suba lá para cima e diz, olha, eu falei, mas não... Suba lá para cima. É só uma questão de prudência que a gente tem para evitar recursos extraordinários por bobagem, que às vezes vai para ganhar mais tempo, para postergar. Então, é só essa a ideia. Doutora Dalcília. Eu acho que a gente não precisa pôr em votação, porque a lei já permite, né? A lei permite que se faça o reenquadramento. Eu estava procurando aqui o artigo da lei, mas não estou encontrando. Mas o que o julgador fez foi aplicar a lei. A lei permite que ele reenquadre. Agora, a minha dúvida aqui é que é substituição tributária, e eu vi que foi aplicado 30% e cobrado o imposto com agregado. Eu acho que se foi cobrado o imposto com agregado, e a multa está calculada sem o agregado, os 30% direto no valor que ele apurou na planilha, eu acho que seria o caso de aplicar os 10% não da substituição, e aí seria os 126, não? Porque a gente está cobrando o imposto com agregado da substituição tributária, né? Na hora que se cobra, não já se está, não se permite esse reenquadramento. Queria ouvir isso. Mas em relação à votação, eu sou contrária, porque eu acho que a lei nos assegura, tanto a primeira instância como a segunda, fazer um reenquadramento sem que isso enseja nulidade. A lei já diz que o reenquadramento não enseja nulidade. Mas aí, se for a maioria achar prudente fazer essa votação, também, por mim, tudo bem. Senhores, a condução de votação cabe ao presidente. Certo? E aí, quando o presidente diz uma coisa, está dito. E a gente vai fazer a votação, independente dos conselheiros. Nessa aquisitação aí, eu só pergunto para evitar, escutei a procuradoria, dei meu posicionamento, nós vamos fazer essa. Não custa nada a este conselho responder ao contribuinte. A lei é na 15.614 que diz, sim, que a gente pode fazer isso. Não tem problema nenhum. Se a gente pode, a gente responde do jeito que a gente entende, coloca a fundamentação. Certo? Se não, para que a gente responder o caráter confiscatório, senhor? Se tem até súmula. Certo? Se a gente está na lei, então a gente não pode, porque está na lei, não responder Não, está certo, presidente. É isso, tem que fazer referência. Okay? Essa definição aí que a gente... Então, o doutor Alexandre pediu a palavra. Senhor presidente, só para uma questão de ordem, no meu processo não tem uma alegativa de retroatividade da norma, até porque a penalidade que aplicada foi a 126 de 10%. Não está cobrando imposto, ok? Então, é só não dar Ivete. Pronto, então vamos votar... Então, vamos votar como se fosse nulidade mesmo, nulidade solicitada em função né? Nesse caso, seria uma nulidade pelo julgamento ou pela... Nulidade, nós podemos botar duas nulidades, tá certo? A nulidade por irretroatividade da lei, tá certo? E em virtude também do julgador singular ter reenquadrado a penalidade, tá certo? E a gente pode afastar ambas, certo? Ou não afastar. Aí os conselheiros afastam ambas, entendendo que não há, e por isso ou acato uma delas, tá certo? Porque aí a gente resolve
e aí fica consignado que o Conselho se debruçou sobre tudo. Doutora Ivete, concorda dessa maneira? Concordo. E com relação ao questionamento da conselheira Dalcília, né, que sobre a multa, realmente o meu cobrou o imposto, né, foi agregado, né, foi identificada a omissão no valor X, 480 e tantos mil, agregou 40% para fins de cobrança do imposto. Mas a multa é aplicada sobre o valor da omissão, né? Pelo menos. Então, foi feito correto, eu não vejo também nem porque. Não, conselheira, só a minha dúvida, e aí eu não sei, eu queria ouvir os demais, é se o fato de ele estar cobrando no alto o imposto com agregado da substituição, se lhe daria direito a usar também a penalidade do 126, já que o Estado está cobrando nesse momento o imposto. Não tem 126 no meu, não. Eu sei, mas a gente nem enquadraria, é só uma proposta. 126 é uma reflexão a respeito. Não, mas é porque eu não estou entendendo, Dalcília, me explique melhor. Entendi agora. Não entendi. Doutor Matheus explica. Pois diz aí de novo. Já que está se cobrando a substituição tributária com agregado, não seria o caso, então, de aplicação da sanção do artigo 126, quando o imposto tiver sido pago e tal, deverá ser aplicado o artigo 126, será que não será aplicado a multa de 10%? É isso que ela está sugerindo. Já que está sendo cobrado nesse momento. É interessante o raciocínio desenvolvido pela doutora Dalcília, mas me parece que nesse caso não se aplica, porque a hipótese de aplicação do artigo 126, naquela situação em que o imposto já foi pago anteriormente, e não é o caso aqui. Daí porque o artigo 126 não é aplicável. Ou seja, lá é para o imposto pago. E aqui o imposto não foi pago ainda, ele será pago. Talvez nem seja pago, ele foi lançado, é verdade. E aí vem uma discussão doutrinária a respeito de se o lançamento por si só já seria suficiente para configurar o pagamento e tal, para outros efeitos, que não é evidentemente o pagamento em si. Mas não é o caso de aplicação do artigo 126, porque o artigo 126 só pode ser aplicado naquelas situações em que o imposto já foi pago. Não é o caso. Ele está sendo pago. Senhor, isso. Então, muito obrigado, doutor Matheus. Vamos tratar, Ivete, do seu processo em relação à nulidade dos julgamentos em relação do auto de infração por irretroatividade da lei, da penalidade, tá certo? E também nulidade do julgamento singular pelo reenquadramento da penalidade, tá certo? Vamos julgar essas duas situações. E a doutora Ivete já tem posicionamento? Tem. É só para o seu, que o doutor Alexandre não tem essa... Afasto os dois pedidos, mesmo que o segundo implícito, né, no tocante à nulidade do julgamento de primeira instância, uma vez que o autuante apenas sugere a penalidade, cabe ao julgador fazer a adequação, e no caso aqui já foi feito, né, corretamente, o julgador procedeu, fez a subsunção, quer dizer, indicou a penalidade adequada à época dos fatos. Então, ele está agindo conforme determina, né, a lei. Então, não há por que ser declarada nenhuma nulidade sobre esses dois aspectos. Doutor Michel. Com a relatora, senhor presidente. Doutora Dalcília. Com a relatora, acho que é o parágrafo 4º, fundamentando aqui no 84, parágrafo 7º, aliás, da lei, que permite o reenquadramento da autoridade. Qual é o artigo, doutora Dalcília, por favor, para ajudar? Estava com ele separado aqui, já perdi de novo, mas de cabeça era o parágrafo 7º, artigo 84, parágrafo 7. Certo. Ok. Doutor Alexandre. Com a relatora. Doutora Francileide. Com a relatora. Doutor Roberto. Relatora. Bom, por unanimidade, afastado a alegação de que em relação à retroatividade da
da lei, da penalidade e de uma possível nulidade do julgamento singular, em virtude do reenquadramento da penalidade, por entender os senhores conselheiros que a penalidade lançada pelo fiscal ela é sugerida, e o reenquadramento da penalidade feita pelo auditor não mudou a descrição do fato, nem alterou os valores, certo? Sendo possível, pelo julgador singular e pelo este conselho, fazer a adequação do fato descrito com a conduta e a norma aplicada. Então, acho que só nos resta agora mérito, né? E aí vamos para o mérito agora. Doutor Ivete, como se manifesta, e aí, senhores, serve para os dois processos, tá certo? Bem. No mérito, presidente, a parte não conseguiu, pode concluir? Pode, sim. A parte não conseguiu trazer nenhum indicativo de que possa haver falhas, né, no levantamento fiscal, que é perfeitamente possível, porque a gente vê costumeiramente isso ocorrer, mas ele não conseguiu trazer nenhuma indicação de que houve qualquer dúvida em relação ao levantamento fiscal. Então, eu voto para que seja, né, conhecido o recurso ordinário e, para negar provimento, manter a procedência do auto de infração, nos termos do julgamento de primeira instância. Em amplo, e o do doutor Alexandre, tá bem? Também, né? Pelo menos. Doutor Michel. Com a relatora, senhor presidente. Doutora Dalcília. A relatora. Doutor Alexandre, como vota no seu e no... No processo da relatora, da doutora Ivete, acompanha a relatora, e no meu, eu também conheço do recurso para negar provimento, apenas para também citar que, em relação ao argumento de que não houve prejuízo ao erário, isso não é suficiente para descaracterizar a infração. Portanto, nego o provimento ao recurso ordinário. Ok. Doutora Francileite. Com os relatores. Ok. Doutor Robério. Com a relatora e o relator. Ok. Doutora Ivete, você vota também do Alexandre do mesmo jeito, com ele? Voto. Doutor Michel, de acordo com o relator. Isso. Doutora Dalcília, de acordo com o relator também. Então, por unanimidade de votos, os dois processos foi conhecer do recurso ordinário, negando provimento, mantendo a decisão de procedência de acordo com o julgamento singular, manifestação da douta Procuradoria do Estado e parecer da célula de assessoria processual tributária. Eu acho que nós concluímos esses dois processos, né? Nós temos agora o terceiro processo do dia da empresa, que é de selo, não é isso? Doutor Robério, processo de recurso 15795-2018, auto-infração 2018-09 097 111. Recorrente, Hyundai, Caoa do Brasil, recorrido cela de julgamento. Esse auto foi julgado procedente e a assessoria se manifesta pela procedência. Com a palavra, conselheiro relator, doutor Roberto. Boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Estado, a Ana Paula, nossa secretária. Um bom fim de tarde para nós todos, né? Versa o presente auto de infração sobre entregar, transportar, receber, estocar
ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito ou registro eletrônico, exceto nas operações de saída interestaduais. O contribuinte recebeu mercadorias oriundas de outros estados da federação sem apor o selo fiscal de trânsito em notas fiscais de entrada, conforme ficou comprovado através do relatório ICD em anexos. Em informações complementares, o auditor da Cefaz informa que, em atendimento à ordem de serviço 2018-01048, e o termo de início de fiscalização 2018-01609, que determinou fosse executada auditoria plena na empresa autuada, que no dia 16/3/2018 intimou, através de termo de início de fiscalização, número tal, o contribuinte para apresentar à auditoria fiscal os livros e documentos fiscais, arquivos magnéticos e outros documentos contábeis para justificar a divergência existente no relatório malha fiscal. Logo após receber os arquivos da Cefaz, enviados via SPED fiscal, examiná-los e confrontar com os arquivos do laboratório fiscal, constatou que o contribuinte deixou de selar com selo de trânsito os documentos fiscais destinados ao fiscalizado, oriundo de outros estados da federação, no montante de R$ 3.485.393,50, ficando sujeito à multa de 20% do valor da operação, conforme o CD anexo. Salientou ainda o auditor da Cefaz que o contribuinte está cadastrado com o regime de recolhimento normal, está obrigado a escriturar e selar com o selo de trânsito ou virtual Citran e informar no SPED e na FD suas entradas, saídas e também nos livros fiscais e contábeis. Deu como infringido o artigo 153, 155, 157, 159 do Decreto 24569 de 97, e a penalidade aplicada foi do artigo 123.3m da Lei 12.670 de 96, alterada pela Lei 16.258 de 2017. Em sede de defesa de primeiro grau de julgamento, o autuado alegou que a autoridade fiscal lavrou o auto de infração de forma totalmente arbitrária, sem amparo na legislação à época dos fatos geradores do ocorrido. A aplicação de penalidade existente à época da infração, esse pedido dele aqui ficou meio trucado. Ele pede a aplicação de penalidade diz que o auto pede a aplicação de penalidade inexistente à época da infração imputada à recorrente. A ausência de dano ao erário em razão da inexistência de imposto na operação a recolher. A aplicação de multa confiscatória e desproporcional, solicita o reenquadramento da multa. Apreciada a defesa do contribuinte, o julgador de primeira instância julgou procedente a ação fiscal, intimando a empresa autuada ao recolher aos cofres do Estado R$ 697.078,70, bem como os devidos acréscimos legais, ou igual prazo, interpor recurso ao Conselho de Recursos Tributários na forma da legislação vigente. Inconformada com a decisão singular, o contribuinte apresentou recurso ordinário, alegando insubsistência do lançamento por ter sido lavrado auto de infração de forma arbitrária, sem amparo à legislação da época dos fatos geradores do ocorrido. Violação do princípio da irretroatividade da lei tributária, na medida que a autoridade fiscal aplica penalidade
com base em lei não vigente à época. A ausência de dano ao erário em razão da existência de imposto na operação a recolher. Aplicação de multa confiscatória e desproporcional. A assessoria processual tributária, em parecer número 187 de 2021, folhas 99 a 100 verso, opina no sentido que se conheça o recurso ordinário para negar-lhe provimento, mantendo o julgamento de primeiro grau com a aplicação da penalidade aplicada, artigo 123, 3M da Lei 12.670, alterado pela 16.258. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Roberto. Com a palavra, doutor Matheus. Muito bem, senhor presidente. Ontem até me fiz referência a essa questão, não consigo compreender como é que uma empresa desse porte ela deixa de efetuar selo, porque para ela efetivamente não há interesse em esconder nota fiscal, em não registrar. Eu acho que não há interesse, não há nenhum interesse. É mera falta de uma assessoria, eu acho, talvez, setor contábil, fiscal, que não é atento para isso, porque a quantidade de notas nesse período que não foram seladas é enorme para a empresa, quer dizer, não faz sentido. Mas, de qualquer sorte, a infração foi cometida. Está comprovado nos autos, e a empresa só argumenta, então, mais uma vez. Interessante que, inclusive, a defesa que é feita, ela se parece muito, né? Em subsistência do lançamento por ter sido lavrado de infração de forma arbitrária, sem amparo na legislação, violação do princípio da irretroatividade da lei tributária, ausência de dano ao erário em razão da inexistência de imposto e a aplicação de multa confiscatória e desproporcional. Até parece que foi aí só um copiar e colar, sem especificar que são coisas distintas, né? Então, até nesse aspecto aí, me parece que a recorrente não se desincumbiu do ônus que seria comprovar que a infração não teria ocorrido por alguma razão até, né? Mas ela não fez. Por tais motivos é que a Procuradoria não tem outra conduta a não ser entender pela procedência da acusação fiscal. É isso, senhor presidente. Ok, senhores. Com a palavra, o conselheiro relator, se não quiser se pronunciar e quiser escutar os outros conselheiros, também pode ficar à vontade. Eu gostaria de escutar os debates, senhor presidente. Ok. A palavra está facultada aí. Senhores. Doutor Ivete. Presidente, esse caso ele vem sendo recorrente, né, aqui na Câmara, de falta de selo, né, no tocante à indicação da penalidade 3M, onde o autuante indica realmente, já na existência da lei, na vigência da lei 16.258, uma penalidade de 20%, né? Acho que todo mundo aqui se lembra, né, o que a gente vem mandando para diligência, pelo menos para manter coerência, a não ser que se mude, né, de opinião, que é perfeitamente possível. Mas, inclusive, o conselheiro Robério pegou um caso semelhante da Fonte, se eu não me engano, que era também falta de selo, e nós sugerimos uma diligência, porque esse tipo de comércio aí é bem provável existir operações que venham com a substituição tributária paga, né? Tem carro, doutor Ivete, tem notas altíssimas, aí deve ser veículo. Eu vi valores altos, achei que fosse veículo. Então, tem a atenuante, né, específica, né, que todo mundo sabe aqui, que é a do parágrafo 12, né? Só que não dá para a gente fazer isso aqui, né? Infelizmente não dá. O auto veio sem dizer, sem separar a tributação, sem dizer se estava escriturado ou não. Então, assim,
vem E sendo... parece que está escriturado, que ele coloca lá, doutor Ivete, na informação, comparou o SPED, não foi, doutor Michel? Foi SPED com Citran? O SPED com o Citran. Foi? Certo? Foi na leitura da informação complementar, eu vi essa... Certo, tá bom. Pois é, eu não observei isso, não. Estou só relembrando aqui a todos nós que esse procedimento a gente vem sempre adotando, né? Em função da possibilidade, né, de existir operações que se aplica atenuante. E na ausência de não ter nos autos, né, nenhuma informação, pelo menos é o que a gente vem fazendo e é o que eu acredito que seja o mais acertado. Infelizmente, desemboca na perícia, né? Infelizmente. Senhores, é o seguinte, a doutora Ivete trouxe uma solicitação de diligência, acho que é uma diligência, né, doutora Ivete? Foi. Para verificar. O doutor Matheus não tem vindo da nossa perícia, Câmara, mas perícia. É uma perícia, né? Mas a nossa Câmara tem remetido esses processos, doutor Matheus, porque entende que tem os pagamentos da substituição tributária que se trata de uma empresa autorizada de veículos novos. Tá certo? Tem peças que vêm também, às vezes, da fábrica, tem substituição, já vem com esses valores. Tanto é que o levantamento de estoque, a omissão de entrada, foi todo com imposto, a omissão de saída sem imposto. Certo? Então, a Câmara tem entendido dessa a aplicação maneira... da sanção mais benica, caso o imposto tenha sido pago por substituição tributária. Então, tem uns que entendem, inclusive, da aplicação do PAR, em alguns casos. Mas aí cada pessoa se manifesta a posterior. Doutor relator e senhores conselheiros, querem colocar em encaminhamento ao pedido de perícia? Senhor presidente, eu vou aderir ao pedido de perícia da conselheira Ivete, né, nos exatos termos que ela se pronunciou. Não perícia não, de diligência, né? Eu também... Perícia mesmo, perícia. Perícia, né? Não sei se serei eu ou a Ivete a fazer o pedido. É você. Se você é relator, se você entende que é para fazer, sim. Então pronto. Tem sido nossa prática. Se passar, né? Se passar, vamos... Pronto. Querem debater, senhores? Nós vamos votar logo o pedido de perícia. Doutor Robério, como se manifesta em relação ao pedido de perícia? Eu me posiciono no sentido da posição que a Câmara tem adotado, que em casos dessa espécie, né, nós temos remetido a perícia. Ok. Doutor Ivete? Com o relator, presidente. Ok. Doutor Michel? Com o relator. Doutora Dalcília? Com o relator. Doutor Alexandre? Com o relator. Doutora Francileite? Com o relator. Doutor Robério? Comigo mesmo. Doutor Roberto, só sugerindo, você já tem o pedido da fonte, que é semelhante, viu, para lhe ajudar na elaboração. Doutor Matheus, você não se pronunciou pelo pedido de perícia porque não tinha sido colocado, né? Foi pelos conselheiros. Eu queria só escutar... Foi a doutora Ivete que sugeriu. E aí eu queria escutar seu pronunciamento. Não me oponho, já manifestei. Não tenho nenhuma posição então... à diligência para identificar as operações cujo imposto tenha sido pago por substituição tributária para aplicação da sanção mais benéfica. Então, Isso. Por unanimidade de votos, a quarta Câmara converte o processo em julgamento. Aliás, em perícia. Antes disso, tem algumas nulidades, senhores. Tá certo? A senhora Francileide votou? Votou, Francileide? Votou. Não. Sim. Votei, doutora Dalcília. Votou, sim. Perguntei. Doutora Francileide? Tem nulidade mesmo, presidente. Tem, Roberto? Não tem nulidade, não. Tem, não? Não é no mesmo termo dos outros processos? Não tem, não. O recurso? Aqui nos pedidos dele, vamos ver o que é que ele... Deixa eu abrir aqui para ver o que é que ele está alegando aqui. Ele alega
em subsistência do lançamento por ter sido lavrado auto de infração de forma arbitrária, sem amparo na legislação da época dos fatos geradores. Ele não diz nulidade, nós foi quem transformamos como se fosse uma Violação do preliminar. princípio da irretroatividade. Mas vamos entender com isso aqui como sendo um pedido de nulidade, presidente? Se for, É o mesmo teor dos outros autos, senhores. é a mesma decisão dos outros, né, presidente? Tá certo? Eu pergunto se alguns dos Aproveitar. conselheiros têm algum interesse de votar diferente dos demais processos. Eu gostaria de escutar para poder a gente consignar para o pessoal. Não, porque senhor aí, presidente. Da mesma certo? forma. Doutor Manifesta Alexandre, da mesma por favor, se manifesta da mesma forma dos outros processos em relação às nulidades. Da mesma forma, senhor presidente. Doutora Francileite. Senhor presidente, se o processo do Roberto for o mesmo teor dos processos anteriores, eu afasto as nulidades também. Ok. Presidente, Doutora você acha que já que vai para só uma questão de ordem, é uma pergunta, já que vai para a diligência, seria bom votar? É melhor esperar? É porque, Ivete, quando voltar, tá certo? Nós vamos ver julgar só mais. mérito. Julga mérito, por quê? Porque nós temos uma coisa que a gente tem que pensar. Se a gente declarar, achar que isso aqui é nulo, tá certo? Para que eu vou mandar para a perícia? Eu acho que quando converte o processo em diligência, eu penso que não. Não, é uma pergunta anterior, pessoal. A pergunta anterior, tá certo? O auto-infração é nulo? Sim, nulo. Não vai para a diligência. Tá certo? É uma pergunta anterior. Tanto é que eu parei, eu ia dar a decisão. Espera aí, pessoal, tem algumas questões. Porque é prejudicial, senhores, a gente mandar para a perícia o que eu acho que é improcedente e o que eu acho que é nulo. Se eu achar que é improcedente ou nulo... Então, tudo bem, era só uma pergunta, viu? Pois tá bom. Tá certo. Doutora Ivete, como é que a senhora... Bom, em relação... Eu voto nos termos do que a gente já, né? São as mesmas questões, então só... O presidente, só pela ordem, aqui, antes da gente votar, é porque tem também aquela questão da época da lei. É a mesma coisa. Eu acho que o resto tudo é igual. Aquela questão também O doutor Matheus, ele fez esse aviso a todos. Parece que ele copiou e colou para todos os processos a mesma coisa, tá certo? Mas como ele copiou e colou, a gente tem que responder. E aí a gente responde dentro do contraditório da ampla defesa, e aí a gente responde dentro do que é parceiro. Pode utilizar os mesmos argumentos. Inclusive a ausência... Contas preliminares. Doutor Matheus, eu estou querendo usar, eu só pergunto aos conselheiros, porque como fica gravado, a gente tem a resposta deles, tá certo? E aí a nossa ata vai sair de acordo com o que foi. Eu só não sei, presidente, eu só não sei se nesse caso dele, do Robério, o julgador indicou a penalidade anterior como fez no meu, certo? Eu só não sei, só uma dúvida. Indicou o julgador, porque nós justificamos, deixa eu só explicar aqui, nós justificamos na nossa votação que o julgador indicou a penalidade vigente à época, reenquadrou, porque cabia ele fazer esse reenquadramento. Eu não sei se dá para copiar e colar para Robério, só isso, certo? Eu acho que é o mesmo caso, gente. Se eu quiser Me dar permita, só para esclarecer essa questão, é bom a gente ver o recurso dele, e lendo o recurso dele, desse processo, veja o recurso dele. Eu vou ler para os senhores que por todo exposto, pode-se chegar às seguintes conclusões que conduzirão à reforma da decisão de primeira instância administrativa com o cancelamento do auto-infração. A autoridade fiscal lavrou a auto-infração de forma totalmente arbitrária, sem amparo na legislação à época dos fatos geradores. Estou lendo o recurso dele. A autoridade fiscal fundamenta a aplicação da penalidade com base em alterações promovidas pela lei, a qual não se encontrava vigente à época da suposta infração cometida nos anos calendário 2014, em evidente afronta ao princípio da retroatividade. A recorrente, em momento algum, praticou conduta omissiva ou comissiva, configurasse ata tentatória à administração pública,
que ensejasse dano errado. O limite estipulado pela atividade fiscal é desproporcional e viola os mais comezinhos princípios jurídicos, especial direito não confisco e direito à propriedade. Como se vê, ele para todos os processos, no seu recurso, ele fez o mesmo pedido. Então, não há absolutamente nenhum erro em aproveitar a decisão em relação às preliminares que foram suscitadas nos processos anteriores e colocá-las aqui, ou seja, reproduzi-las. Não há absolutamente nada mesmo. Doutor Ivete, só para... Eu olhei o auto-infração, ele usa o artigo 123, só um minutinho, 123, 3M da Lei 2.670/9, alterado pela Lei 16.258/2017. Ok? Aí o julgamento singular, só para a gente... Estou ficando doido, estou olhando o 11, desculpe. Eu olhei errado. Entender que o julgador colocou... 123, 3M. Vamos olhar o que é que o julgador fez. O julgador apontou a redação da 12.670, então dá certo para esse caso. Viu? Também, né? Apontou a Tá redação. Certo? Pelo que eu vi, o auto-infração, ele colocou também com a redação da 16.258. E o julgador singular, me parece que já colocou só com a 12.670. Eu estou olhando aqui, presidente, eu estou entendendo que sim, ele diz assim. Espera aí. Desse modo, deve ser o infrator submetido à penalidade da 3M da Lei 12.670. Aí ele não colocou a 16.258, entendeu? Então, dá certo a justificativa, do jeito que o doutor Matheus disse. A minha preocupação era só que se o julgador não tivesse enquadrado, né? E aí não daria certo. Nesse caso, dá certo. Ele fez da mesma forma. Colocou a penalidade da 12.670. Então, dá certo. Só desculpa aí ter atrapalhado aí a condução. Não, é ótimo, Ivete. Aqui o conselho decisões do conselho, quem erra somos todos nós. Então, se um vê um erro e aí não falar, depois vai atingir a todos nós. Tá certo? Quando chega lá para um recurso extraordinário, não vem dizendo que é do Augusto Teixeira, presidente da 4ª Câmara. Então, nós todos erramos. Tá certo? Então, por isso que a gente sempre debate antes de colocar para votação. Senhores, eu novamente vou indagar um a um para poder a gente consignar as nulidades trazidas, certo? Nos recursos anteriores. Os senhores todos se mantêm o mesmo entendimento neste processo? Doutor Robério? Sim. Doutor Ivete? Sim. Doutora Dalcília? Sim. Doutor Alexandre? Sim. Doutora Francileide? Sim. Doutor Robério. Robério foi quem relatou, desculpe. Então, por unanimidade de votos, né, foram rejeitadas todas as nulidades em conformidade, Ana Paula, com os anteriores, tá certo? E em relação à decisão propriamente, ela é em encaminhamento do processo à perícia, conformidade com o despacho a ser elaborado pelo conselheiro relator e aprovado em posterior. Tá certo? Concluímos nossos processos de hoje, agradecendo a todos. Aproveite o final da tarde para olharem as resoluções que puderem fazer e assinarem as de hoje, quando a Ana Paula passar. Obrigado, doutor Matheus, pela ajuda na condução, sempre, certo? E a todos, muito obrigado e até amanhã. Uma boa tarde a todos, um abraço, bom resto de dia. Paulinho, quando terminar a gravação, eu falo contigo.